Fala galera, tá falando de um vídeo pra vocês patrocinado Family e tô trazendo aqui um vídeo sobre psicologia e animes, tá? Do canal Lisa Guerra. Mas é o que? Testando qual o mais inteligente. Obviamente o pai aqui, né? Mas ó, Light, Shikamaru, a Agiota e o Lelouch, no caso é no Code, né? E o Lelouch, cara, eu acho que... Cara, o Lelouch não... Cara, eu acho que o Anakoji, né? O Anakoji ele foi feito pra isso, né? O Light é mentira do cacete, eu acho, mano. O cara era um estudante. O L não veio de uma instituição que era feita pra isso, pra ele ser um gênio. Não tinha um orfanato nessa play? Ou o orfanato foi criado pra criar um substituto pro L, eu não lembro. Pô, mas eu acho que, mano, o L, ele tinha sido criado pra isso. Aí o Light veio com um roteiro muito forçado pra fazer o Light bater de frente. Cara, não sei, mano. A Anakoji, mas eu diria que é o Lelouch. O Anakoji foi criado pra isso, mas eu vou botar o Lelouch. Tá, só quero agradecer antes aos membros do canal, agradecer ao Shapeado, agradecer ao Daikizinho, Pedro Editor, PX Orelha, Seleitor Prime e depois, tamo junto, vocês são mesmo, vocês são pica. Agora vamos logo ver esse vídeo pra gente entender melhor quem é o mais brabo. Qual o personagem mais inteligente dos animes, onde habita, do que se alimenta, isso e muito mais você vai descobrir hoje. Eu sou a Lisa Guerra e bora mergulhar comigo nas mais complexas mentes dos animes. Eu quero te lembrar que todos os personagens que vão ser citados aqui já tem um vídeo individual de análise psicológica deles, que eu vou deixar aqui no card, e já deixa o seu like, que vai valer a pena. Bora! Você não tem obrigação de fazer isso, mas... A dublagem era boa. Se submeter a um teste de habilidade dedutiva racional? Claro, por que não? Parece divertido. Com base na enquete sobre esse tema que eu postei ali na aba comunidade do canal... Ó, peraí, Lelouch manipulou multidões de pessoas, inclusive pessoas importantes, precisa ser muito bravo pra isso. Mas ele tinha um olho que fazia isso também, né? Shikamaru por se mexer pouco e pensar vários passos à frente. A Anakoji é que tem a excelência em mais tipos de inteligência do que os outros aí. Sendo... Então, eu acho que é o Anakoji, justamente. O Anakoji é completo, leque. Em várias... Apesar de ser, tipo, só um estudante, o mundo dele é normal, ele manipula as coisas dentro do mundo normal, um mundo realista. Lelouch tá num pós-guerra, um bagulho doideira, futurista, mano, eu queria ter um bagulho sobrenatural, né, mas, pô, o Shikamaru é mundo ninja, é difícil, mano. A gente pode debater e escolher ali alguns nomes pra darmos maior atenção nesse vídeo. O Light talvez seja mais inteligente pelo fato de raciocínio dele transcender o próprio anime muito maluco, parecer que eu fui seco no Lelouch. Melhor plano de todo. A gente vai tentar entender ali qual deles é mais inteligente, como foi o caso do Light Yagami, Lelouch... O Light eu acho que é só mentira, o Light é full Nara, mentira, mano, não engulo. Aliás, fica ligado na comunidade e ativa as notificações, porque assim você também pode debater esses temas e aparecer aqui nos vídeos. É inevitável que diversos nomes de peso vão ficar de fora, afinal, se a gente fosse debater todos eles, esse vídeo seria eterno. Então deixa aqui nos comentários quais os outros personagens que são hiper inteligentes, que logo logo eu faço uma parte 2 com eles. A minha sugestão particular é o L de Death Note, que não posso deixar de falar no próximo vídeo. E, bom, quando a gente fala sobre inteligência, muitos se referem logo de cara ao teste de QI. Mas que diabo é isso? Durante muito tempo, o teste de QI foi a base dos estudos de inteligência. Com a aplicação ali de alguns testes, se obtém um resultado que indica o nível de inteligência de alguém. O grande problema desses testes é que a inteligência ela se desenvolve com o tempo e o resultado da testagem é determinado naquele momento, mas pode futuramente ter uma nova aplicação com uma nova mudança e um novo resultado. E é claro que existem diversas outras formas de funcionalidade para expressar a inteligência, do qual o teste de QI não consegue contemplar. Na verdade, para cada coisa que a gente realiza, a gente está utilizando um pouco da nossa inteligência, como também é conhecido o funcionamento cognitivo. Isso acontece quando a gente olha as horas, quando a gente atravessa a rua, lê um livro, ouvimos música, enfim, a capacidade de processar informações vai aumentando com o tempo e com o nosso desenvolvimento. Voltando lá para o início do século XX, os países industrializados tinham a educação em massa como um dos seus objetivos. A maioria das crianças aproveitava os conteúdos que eram ensinados, porém, alguns casos de crianças que eram incapazes de aprender foram aparecendo. A partir daí, os profissionais da área passaram a investigar a situação e tentar determinar as causas e soluções para esse problema. Em 1904... Aí surgiu o bullying, eles inventaram o bullying pra a pessoa que não sabia, tá ligado? Eu não tava absorvendo o conhecimento, chegava lá, você é burro, você é burro, você é burro. Aí a pessoa,
Ela começava a estudar, fica, cara, que tem que estudar, tá ligado? O Ministério da Educação da França formou uma comissão com o intuito de garantir uma educação melhor para essas crianças. Então surge um convite para o professor de psicologia Alfred Binet e o médico Théophile Simon para construir um instrumento que conseguisse avaliar e identificar essas crianças que necessitavam de uma atenção especial. E dessa forma eles também evitavam que as crianças da época fossem simplesmente mandadas para o manicômio, que era a solução que eles davam para a criança com dificuldade de aprendizado. Perfeito! 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 Mano, eu não lembrava dessa cena do Sasha, inclusive. Isso é bem complicado, né? Os instrumentos que foram construídos eram baseados na cultura da época e eles estavam vinculados à idade das crianças. Ah, imagino. Esses instrumentos foram construídos com uma bateria de questionários que indicavam por meio da sua resolução o grau de inteligência. Sem entrar muito em detalhes, eles desenvolveram um conceito chamado idade mental, que representava ali por uma escala a idade que aquela criança deveria ter de acordo com seus conhecimentos. E com base em tudo isso foi criado o teste de QI, o coeficiente de inteligência, e desde então a gente ouve muito falar sobre ele. Como eu disse, o teste de QI, apesar de ter facilitado bastante na época, ele não abrange tudo que a inteligência humana pode contemplar. Por isso, mais tarde foi desenvolvida a teoria das inteligências múltiplas, do psicólogo Howard Gardner, que basicamente descreve a inteligência humana como sendo formada por um conjunto de competências, ou seja, múltiplas inteligências. Para o Gardner, todos teriam tendências individuais e áreas que gostavam mais e seriam mais competentes, e essas tendências poderiam ser englobadas numa das inteligências, dos quais os outros teóricos também foram estudando e ampliando, e agora a gente tem 9 tipos delas, que vão nortear esse vídeo pra gente tentar descobrir qual personagem é o mais inteligente. Eu já tinha visto algum vídeo sobre isso, né? Eu não acho... Eu já vi vídeos de anime, obviamente, de psicólogos em anime, mas eu acho que dela... Talvez eu já tenha visto, só que eu não lembro de qual foi o tema. Eu já vi um do Nanami, por exemplo. Eu já vi o do Johan. É Johan que fala? Johan. Sabe, do Monster. Eu vi o do Nanami, porque o Nanami, no caso, eu queria ver alguém justamente discutir o fator de como aquele personagem era bem escrito e como ele funcionava, então eu já vi um vídeo sobre. E eu acho que eu já vi um vídeo sobre o bagulho das 9 inteligências, que eu não lembro. Então e presta atenção, eu vou citar cada um dos tipos de inteligência e a partir daí a gente vai tentar classificar quais personagens combinam mais com elas. No final, a gente soma todas essas quantidades de inteligência dos personagens para ver qual abrange mais áreas. Lógico-matemática é a capacidade de analisar e resolver operações matemáticas e questões científicas. Ela é mais desenvolvida em matemáticos, engenheiros e cientistas, mas eu acredito que os 4 personagens pontuem nessa. Afinal, o Light e Lelouch se articulam muito bem no raciocínio lógico e na manipulação do ambiente ao redor, sem falar no Ayano Koji. O Shikamaru, por sua vez, ele é um excelente jogador daquele xadrez oriental e ele consegue utilizar muito bem o seu pensamento lógico nos mais diferentes cenários. A linguística é caracterizada pela maior sensibilidade para a língua falada e escrita. Ela é predominante em oradores, escritores, jornalistas... Eu diria que o Ayano Koji não tem uma versatilidade nessa, porque eu não via muito... As cenas que eu vi dele, eu não vi a segunda temporada. Mas ele não era um cara que parecia ter uma facilidade de articular. Ele sabia manipular bem a situação, tipo assim, no final ele sempre conseguiu o que ele queria, mas parecia que na hora de ter algum momento ali social, ele tinha uma dificuldade grotesca, era o que eu interpretava, né? Mas eu não sei, podia ser só uma forma de plot que eu ainda não captei nisso, porque eu não vi a segunda temporada, isso podia ser melhor expressado. Ele consegue o que ele quer e eu sei que ele manipulou já a gente apenas no diálogo mesmo, mas ele parecia às vezes ter umas questões sociais ali, justamente porque eu acho que ele, por ter sido criado numa sala, né? E tal, experimento e tal, acho que poetas. Prejudicou legal. Nessa eu acredito que Lelouch, com seus discursos absurdamente bem articulados, e o Ayano Koji, com suas alegorias bem estipuladas, como no episódio onde ele fala sobre o mito de Ícaro e faz toda aquela poesia por cima, então botou. Junto com o Light, que foi super bem articulado no seu discurso e conseguiu enrolar até o cara mais inteligente do mundo. Eu acho que eu botaria ali o Light no máximo e o Lelouch em segundo, porque o Light, ele tem toda uma questão... o jeito que ele se expressa, o jeito que ele demonstra, ele consegue ser amigável, ele consegue fingir uma amizade absurda. Então ele tem aquele papel ali, é porque ele já tem também facilidade. O Ayano Koji ele não é um ápice de beleza. No anime, o Light ele é considerado bonito. Ele é um cara bonito, inteligente, então ele também tem essa vantagem, porque ele se destaca socialmente falando, e as pessoas já olham pra ele naturalmente. Então na hora de convencer alguém, ele também tem uma facilidade nisso, né? Tenso. Espacial é expressa pela capacidade de compreender o mundo visual de modo minucioso e recriar aspectos diferentes do mundo visual e espacial. É mais desenvolvido em arquitetos, desenhistas, escritores e é claro que no Shikamaru. Ele nos deu ali algumas das melhores cenas do anime Naruto nas suas batalhas, onde ele usa o cenário como aliado.
Música é expressa pela habilidade de tocar, compor e apreciar padrões musicais. Ela é frequentemente encontrada em músicos, Ano compositores, Koji falou que era dançarinos, pianista. e gostar de música é natural do ser humano. Já a inteligência musical vai além disso, e eu acredito que apenas o Ayano Koji pontue nessa, porque afinal já nos foi revelado que ele tem boas habilidades ali com o piano. Ah, não falei! Mano, mas eu não sabia se isso era mentira, se era o caô dele. Porque, pô, ele mandou essa numa porradaria, né? Eu fiz caligrafia, ele falou? Não lembro. E piano. Você se move bem. Aí eu toco piano. Piano e caligrafia. Ah lá, pô, eu acho que isso é mentira, cara. Eu não sei se é válido, não. Eu não sei, né, se foi revelado que ele realmente fez isso. Provavelmente pode ter feito, né, junto nos experimentos. Eu poderia também dar o ponto aí pro Lelouch, mas eu acredito que o único instrumento que ele toca é o terror. Corporal sinestésica. Traduz-se na maior capacidade de utilizar o corpo para dança, esportes e possibilitar movimentos corporais mais complexos. É uma grande habilidade de manuseio de objetos também. Se for assim, corporal, a Ayano Koji e o Ninja. Como é que é? O Shikamaru, né? Porque os dois são bons de porradaria. Eu, quando fui ver Code Geass, pelo menos, eu não terminei. Mas no início, o Lelouch ele não era bom em porrada. Na verdade, era uma pessoa normal, pelo que eu me lembro. No início, eu não terminei. Mas lá ele eu acho que teve algumas cenas que possibilitavam uma ação e ele não demonstrava ser muito capaz. Ela é desenvolvida em mímicos, dançarinos, cirurgiões e atletas. Eu confesso que é um pouco difícil classificar, afinal a maioria deles luta com a mente e manipulação. Com exceção do Shikamaru, que é o mais porradeiro entre eles. Mas o Ayano Koji também. E também tem o Ayano Koji, que por sua vez, apesar de não parecer, ele esconde grandes habilidades físicas pra não chamar atenção. Essa aqui foi antes da segunda temporada? Isso aqui foi antes da segunda temporada? Pô, foi em 2022. Foi ainda. Não sei quando saiu a segunda. Na segunda ele mostra, né? Ele dá porrada. Ele senta a porrada em 4 caras, e inclusive um grandão enorme. Bombado. Membro do canal. Ah, eu tomei Ase. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais esse. Eu poderia até considerar o Lelouch, mas a maioria das lutas que ele tem ocorre dentro de robôs, fazendo com que ele não se mexa tanto fisicamente falando. Light, por sua vez, ele é bom nos esportes como tênis, mas eu acredito que não é suficiente pra aguentar um mano a mano no soco ali com o Shikamaru. Por isso, Shikamaru e Ayano Koji pontuam nessa. Intrapessoal expressa-se na capacidade de se conhecer. De se conhecer, eu diria que não dá pra botar o Light. Porque aqui é um ponto profundo. Porque tem duas questões. Se conhecer realmente, você saber qual é o seu papel, quem você é de verdade, seus sentimentos verdadeiros de uma ação, ou se conhecer de saber suas fraquezas. Porque eu não sei se o Light saberia seus defeitos, as fraquezas que ele tem. Mas até onde eu vejo, o Light ele é muito narcisista. E ele justamente não enxergava que o próprio sonho dele não era o que ele falava que era. Ele jogava a ideia pro público, é como se ele mentisse pra ele mesmo. Só que na verdade ele era um ditador full. Simples, ele não achava, ele não conseguia enxergar isso. Ou pelo menos ele tava mentindo pras pessoas, né? Talvez fosse uma opção. Ele sabia o que ele era, mas ele mentia pras pessoas justamente porque se ele falasse o que ele realmente era, as pessoas não iam aceitar, né? Mas se ele não soubesse, se ele estivesse mentindo até pra ele mesmo, então já botaria um ponto negativo. Ele não consegue se conhecer. O Lelouch, eu não lembro direito, mas eu acho que tinha também uns bagulho de crise de identidade, talvez. Eu não lembro. Eu realmente não lembro. O Ayano Koji... Cara, o Ayano Koji, ele... Ah, mano, eu não sei. O Shikamaru... Cara, é difícil. Não sei, difícil. Eu acho que o Shikamaru é suave. Eu acho que ele parece um cara bem tranquilo com ele mesmo. Eu acho que ele se conheceria bem. E o Ayano Koji talvez saiba. Propicia o indivíduo a perceber facilmente seus sentimentos, discriminar sobre muitos tipos diferentes ali de estados emocionais interiores e usar o seu autoconhecimento para enriquecer e guiar a sua vida. Ela é desenvolvida em escritores, psicoterapeutas, conselheiros e, é claro, é bem complicado a gente analisar isso olhando de fora, porque a gente não sabe muito bem o que passa ou não passa na frente dos personagens. Eu sei que muitos deles são bastante confusos e têm ideologias e viés muito diferentes um do outro e que não cabe a gente dizer qual tá certo e qual tá errado. Por isso, é complicado a gente pontuar um e não pontuar o outro, sendo que cada um tem a sua própria verdade. Eu vou considerar que cada um deles vai pontuar nessa área pra não... Pô, eu acho que o Light não deveria pontuar, com quase... eu botaria que o Light com certeza, eu vou botar o Light com certeza. O Lelouch eu não posso afirmar. O Shikamaru eu botaria que ele pontuaria, justamente porque ele demonstra
ser um cara cheio de si no sentido assim, confortável com ele mesmo. Ele não é um cara que demonstra uma certa vaidade. Então a gente sabe que o cheio de si que eu digo não é o fator dele querer se mostrar. É que ele demonstra estar confortável com ele. E ele aparenta conhecer, por exemplo, quando ele tava de luta, ele teve um momento de estresse, mas logo mais ele já, tá ligado, pegou a ideia dele mesmo, o que ele tava sentindo e conseguiu, depois do luto ali, organizar seu mental, tá entendendo? O Ayano Koji eu não posso dizer, porque ele tem uma espécie de raiva do pai dele, pelo que eu lembro na primeira temporada, mostrava um certo, justamente quando ele ameaça a professora, mostrava um certo receio em relação ao pai dele, e pode ser algo que afeta ele psicologicamente nesse quesito, justamente porque ele foi criado num ambiente, numa sala, né? Tipo, pô, não é fácil. Acabar sendo injusta com nenhum dos personagens. Interpessoal é a habilidade de atender às intenções, motivações e desejos dos outros. Em particular, torna o indivíduo apto a compreender e trabalhar com outras pessoas. Nesse caso, é bem claro que todos, com a exceção do Shikamaru, levam apenas em conta seus objetivos e considerações, manipulando e ignorando a vontade alheia com a desculpa de estarem seguindo um propósito maior, que na verdade é o próprio propósito. Tudo bem, mas eu acho que o Ayano Koji pontua porque ele consegue usar a vontade dos outros pra fazer a dele, né? Mas não sei, eu acho que seria o fato de fazer bem pro próximo, então, talvez. Shikamaru genuinamente se importa com os outros, com os desejos e vontades das pessoas que estão ao seu redor, sendo o único que é capaz de pontuar nessa categoria. Perfeito. Naturalista se traduz na sensibilidade. O Lelouch, no final, ele se sacrifica pela irmã, né? Isso não conta? Não. Para organizar e compreender padrões e fenômenos da natureza, como as diferenças entre plantas, rochas, minerais, enfim. É a característica de paisagistas, arquitetos, biólogos e indígenas. Cara, aqui tendo em vista que todos vão muito bem na perspectiva acadêmica e pressupondo que todos eles devem ter um grande armazenamento na sua mente em relação a áreas do conhecimento básicas como biologia, o único que poderia deixar a desejar nesse sentido, penso eu que seria o Shikamaru, que é o segundo pior aluno da classe. Por isso a pontuação... É sério? Ele é? Ele é o pior? Cara, é porque eu diria que assim, uma coisa... beleza, é que eu pensei que essas classes, esses picos de inteligência que está sendo citado, seriam levados ao caso um pouco mais extremo, mais profissional, sabe? Como se a pessoa seguisse um ramo acadêmico naquilo. E aí, levar o Light em consideração, o Light é um cara que estuda, beleza, ele era um aluno pica. Só que ele tá estudando aquilo no colégio. Eu acho que, não sei, bom, é no Japão, né, mas eu não sei o quão aprofundado seria. Agora o Ayano Koji, eu diria que ele seria bem capaz de ter uma nota máxima nesse quesito, ou perto, justamente porque se ele foi criado numa sala de experimentos, justamente com foco em criar um gênio, imagino que ele teria sido forçado a aprender quase todos os ramos da vida, tanto que ele é bom em combate, sendo que ele supostamente tem que ser inteligente. Então provavelmente o pai dele forçou ele a aprender sobre tudo, ou quase tudo, tá ligado? Ele vai criar o Facebook na série. Vai pra Ayano Koji, Lelouch e Light Yagami. Claro que essa habilidade não é só adquirida no estudo acadêmico, mas ela tá sendo usada como critério no estudo acadêmico por ser personagens que têm ali seu viés específico pra isso. E que não tem como analisar eles em termos de biologia olhando pra outra esfera. Você não devia estar treinando pra última prova em vez de ficar aí enchendo a barriga? Existencial se refere à faceta do ser humano onde leva a aprofundar aspectos existenciais, como quem somos, qual o propósito da vida, o que ocorre depois da morte e etc. Contempla questões tratadas geralmente no âmbito da filosofia, religião, meditações, artes e afins. Todos os 4 personagens têm camadas bastante densas e complexas a respeito dessas áreas, cada um com sua visão de mundo profunda da sua maneira, e por isso eu acho justo também todos pontuarem aqui, porque é bem complicado a gente colocar na balança e ver qual que tá mais certo. Vou resolver equações com a mão direita e escrever nomes com a esquerda. Essa cena. Vou pegar uma batatinha e comer. Claro que levando em conta os personagens, alguns são muito mais inteligentes do que outros em alguma dessas áreas ali da inteligência. Mas levando a diversidade de situações, de estilo de pensamento, quem levou a melhor em todas essas áreas foi Ayano Koji. Sim, perfeito, tá certo. 7 tipos de inteligência diferente dos 9. Quase gabaritou, digamos assim. Seguido do segundo lugar, Shikamaru, que apresenta uma variedade muito ampla de inteligências diferentes, distribuídas entre 6. E em terceiro lugar, empatado um com o outro, Light e Lelouch com 5. Inclusive, eu fiquei com muita vontade de descontar alguns pontos do Light e do Lelouch, afinal, as conquistas deles ali envolveram objetos externos a eles, como aquele olho super roubado do Lelouch, ou então um caderno sagrado do Light.
Mas é claro que a forma com que eles usaram esses objetos foi muito inteligente, então vamos manter essa pontuação dessa forma, tá? Porque pelo que eu lembro, o Lelouch só podia usar uma vez, né, na pessoa. Então ele tinha que fazer tudo. Tudo bem que, pô, já era um baita upgrade, eu era roubado pra cacete, mas eu acho que ele só podia usar uma vez, não sei se depois isso muda. Então ele tinha que fazer todo um planejamento voltado a essa função uma vez só. O Kira também. O fato do Light ter um poder que era roubado é também interessante, porque a forma que ele usa, a forma que ele mente sobre o caderno, a forma como ele usa as regras do caderno, isso tudo é muito interessante. Ele forjando regra. Então é um poder que ele conseguiu inovar com isso. Se for assim, eu acho que até o Shikamaru também, pô, porque o Shikamaru tem um poder roubado, porque ele tinha sombra. Ele é ninja. Ele tem armas explosivas, sei lá. Cara, mas interessante. Inclusive, Então, a poderia Ana Koji render um ganhou. vídeo muito bacana entre os dois, focando apenas neles, pra tentar investigar mais a fundo qual dos dois realmente é mais inteligente, já que nesse teste das múltiplas inteligências eles empatariam. Mas e aí, você concorda com esse resultado ou fica com alguma objeção? Enfim, me explica aqui a sua opinião nos comentários e quais os próximos personagens a receber um vídeo ali pra ver qual é o melhor no quesito inteligências. Cara, agora eu acho que se o L estivesse aqui, o L pontuava mais do que o Light. Cara, não mais do que o Yanokoji. Não sei, eu acho que o L sabe lutar também. Tem uma cena que ele mostra uma play de luta maneira. Se você tá comigo até agora, não esquece de se inscrever no canal, que toda semana a gente tem vídeos novos unindo psicologia, cultura pop e muito mais. Obrigada pela atenção de sempre e tchau! Cara, ficou brabo, mano. Cara, bizarro. Ficou muito massa. Cara, agora eu fiquei até pensando, fiquei na dúvida de qual... Caramba. É porque eu não posso afirmar, eu precisaria ver, eu teria que terminar a Code Geass pra ver os feitos do Lelouch pra falar. É porque no meu ponto agora, se pau, eu botaria o Light até acima do Lelouch. Se ambos estivessem na mesma situação, agora na minha atual situação eu diria que o Light teria resultados semelhantes ou melhores. Mas eu não posso afirmar, porque na verdade eu não sei os feitos do Lelouch. Todos, né? Eu só vi o início do anime. É fogo. Não tem nem como eu falar disso. Mas é isso, né? Se for rating, se você gostou, deixa o likezão de animação. O link final do vídeo vai estar na descrição, tá bom? Quero de novo agradecer aos membros do canal, o Daikizinho, Petro, Titor, PX, Orelhas, Editor Prime e o Depois. Tamo junto, vocês são membros, vocês são pica. Valeu, falou e tchau!